Oi, gente, estou aqui de novo para gravar mais um videozinho aqui para vocês de história. Na última aula a gente falou sobre o iluminismo, sobre aquelas ideias liberais que começaram a nascer na Europa ali pelo século XVII, pelo século XVIII, e eu acho que ficou bem claro para vocês que, por um lado, a gente tinha uma sociedade muito injusta, com um governo muito opressor, governo absolutista, com várias injustiças para as camadas populares da população. E, ao mesmo tempo, o nascimento de ideias liberais, de igualdade, liberdade e de fraternidade. E é lógico que, se por um lado você tem um governo opressor e por outro ideias liberais, não vai dar certo e vai dar em revolta. Então, eu vou dar uma pequena introdução das causas da Revolução Francesa, que deu início à Era Moderna. Foi um marco tão grande na história que deu início à Era Moderna. Assim, o óbvio que eu já falei para vocês foi que essas ideias iluministas, sim, influenciaram e muito na Revolução Francesa. Mas tinham outras coisas particulares na França que também geraram essa revolta. Primeiramente, a França estava vivendo um momento de crise nessa época que eu estou falando aí, né, do século XVII e XVIII. Por quê? Por muitos motivos. Mas a monarquia, então, os monarcas sempre aumentavam os impostos e ficava tudo bem. Eles continuavam com um custo de vida elevadíssimo, vivendo no luxo e usando o dinheiro com vários elementos desnecessários para ter os seus privilégios, porque aquela sociedade estamental, ou seja, dividida em estados, era baseado em privilégios para as duas camadas mais altas da nobreza e do clero, enquanto o povo pagava os impostos para sustentar a vida deles. E isso, com certeza, trouxe raiva para aquelas camadas populares. Além disso, quando você junta esse cenário ruim com aquelas ideias iluministas que eu falei para vocês, já é um motivo para revolta. Mas podem ter certeza que tem mais. Como eu já disse, o terceiro estado da população, além de ter os pobres, camponeses, trabalhadores urbanos, os pequenos burgueses, a gente tinha a alta burguesia, a média burguesia, que era composta pelos trabalhadores liberais, os profissionais liberais, por exemplo, médicos, professores, engenheiros e entre outros, e a alta burguesia, que eram de comerciantes ricos, que tinham muitas dificuldades naquela época e ficaram muito irritados com algumas coisas, como, por exemplo, o gasto em algumas guerras da França. Por exemplo, a guerra pela independência dos Estados Unidos. Tá, mas o que tem a ver a França com essa guerra, se quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra? Tem tudo a ver, porque a Inglaterra era inimiga mortal da França. Então a França fazia de tudo para desfavorecer a Inglaterra. A França foi ajudar os estadunidenses a se tornarem independentes da Inglaterra, porque traria perda econômica para o país inimigo da França, né? Então eles vão lá, conseguem ajudar, mas perdem muito dinheiro. E além disso, gastaram muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos, que foi contra a Inglaterra e já iriam gastar se fossem vitoriosos. Mas eles foram derrotados. Assim, como a solução, como essa era sempre a solução, eles aumentavam os impostos. Para piorar a situação econômica da França, eles tiveram alguns anos de péssima colheita por conta de tempo ruim, mudanças climáticas. Então, o preço dos alimentos aumentou, houve a inflação, aumentou a pobreza, aumentou a miséria e aumentou a fome. Povo com fome é povo revoltado. Minha professora de história sempre fala isso para nossa turma e realmente é verdade. Um povo com fome é um povo revoltado. Além disso, para piorar mais ainda a situação econômica da França e para irritar a burguesia, a França fez
péssimos tratados econômicos por conta dessa crise. Por exemplo, fez um tratado com a Inglaterra, no qual a França daria vinhos franceses e a Inglaterra daria seus tecidos. Que isso levou à falência de várias indústrias francesas que produziam vinhos. Assim, os burgueses ficaram irritados e o povo ficou irritadíssimo por conta da situação da fome. Toda essa revolta vai acabar gerando a Revolução Francesa, que foi uma das maiores, se não a maior revolução de toda a história do nosso mundo. Além dos motivos da fome, o povo estava revoltado por conta da situação em que viviam, que eu até esclareci para vocês na última aula. Vou só dar uma revisadinha aqui dessa situação. O Estado intervinha na economia, então a burguesia se irritava, não havia possibilidade de ascensão na sociedade, isso porque a sociedade era estamental, com privilégios. Então, o terceiro estado, principalmente aquela parte dos pobres, vivia na pobreza pelo resto das suas vidas, porque não podiam se tornar ricos e sempre estavam pagando impostos. Se a situação melhorasse um pouquinho, eles poderiam estar numa situação um pouco melhor, mas de um segundo para o outro, se há uma crise na França, os impostos aumentam, a inflação aumenta, e eles viviam numa situação horrível, que poderia sempre piorar. Desculpa. Então, esse cenário vai acabar desencadeando uma grande revolta, que a gente vai explicar um pouquinho melhor o início dela. Essas foram as principais causas que enfureceram a população. Mas o início dela, quando a população pôde botar essa raiva para fora, teve uma situação mais específica que vai ser esclarecida para vocês na próxima aula. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E é isso, gente. Bons estudos.